Senhor, obrigado pela palavra, que eu sei que já foi ministrada ao coração do teu servo, e que agora, Senhor, ela possa encontrar lugar no nosso coração também. Paizinho querido, que a palavra venha gerar frutos, venha nos despertar, Senhor, nos mover do lugar onde estamos. Em nome de Jesus, cremos, Senhor, no poder da tua palavra. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Glória a Deus pela tua vida, né? Já vi que você é guerreiro. Amém? E eu creio que vai estar mais frio no final do culto, né? Vocês estão animados para ver o frio. Tome assento, querido. Aleluia. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus, ele estava sempre orando. Quando as coisas iam bem, ele estava orando. Quando havia lutas, diversidades, ele estava orando. E chega o dia que os seus discípulos começam a perceber que a oração de Jesus faz a diferença. E eu creio que foi um dos momentos mais motivadores para o Senhor Jesus no seu ensino aos discípulos, porque partiu dos discípulos o desejo de orar como Jesus orava. Aleluia. E todo professor se alegra quando vê o seu aluno querendo ser igual a ele. Quando parte do aluno a pergunta: olha, poderia me ensinar a fazer do jeito que você faz? Isso é o melhor. Então o Senhor Jesus teve esse momento e foi longe, começou a ensinar os seus discípulos profundamente na palavra e nos testemunhos que se seguiram já em seguida. Eu gostaria que você abrisse o seu livro em 1 Samuel, no capítulo 12. Livro de 1 Samuel, capítulo 12, e o versículo 23. Se você encontrou, diz amém. Amém. Diz assim: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Amém. O profeta Samuel, ele toma a responsabilidade de orar pelo seu povo. E ele tem a clareza que a pessoa que tem um relacionamento com Jesus, a pessoa que tem uma caminhada com o Senhor, que tem experiência com Deus, deve orar pelos seus. E ele entende que se não oramos pelos nossos, estamos pecando contra Deus. Então muitas vezes isso é pecado, eu não faço, isso é pecado, eu não faço, mas deixar de orar também é pecado. É uma falta perante o Senhor. Então, nós oramos pela nossa família, oramos pelo esposo, oramos pela esposa. E muitas vezes nós vamos encontrar no decorrer da nossa vida pessoas que vão pedir oração ou que vão buscar a Deus em oração quando as coisas desandaram. Mas tem aquela pessoa que se propôs diariamente a orar pelos seus. Aleluia! Às vezes as pessoas perguntavam para minha mãe: quantos filhos mesmo a senhora tem? Tenho 9. E nenhum se perdeu? Não, nenhum se perdeu, todos servem ao Senhor Jesus. E as pessoas: oh, que maravilha! E às vezes tem no meio dos pastores, que os filhos de pastor normalmente se perde, filho de pastor se desvia, filho de pastor... Pois é, mas na casa da minha mãe não aconteceu isso. Na casa da dona Claudete não aconteceu isso, porque ela tinha isto na sua mente: longe de mim pecar contra o Senhor, deixando de orar pelos meus. Então todos os dias você encontraria a mamãe pela tarde, pela noite, orando pelos seus. Aleluia. Quando nós olhamos para uma família abençoada, pode ter certeza, tem uma mamãe
um papai que ora, que busca a presença do Senhor. E se você chegou na casa do Senhor e já havia perdido os seus filhos, já estavam perdidos no mundo, saiba que a tua oração tem poder para resgatar. Começa a clamar, seja paciente, continua clamando, continua orando, que quando você menos esperar, os teus filhos estarão servindo ao Senhor Jesus. Aleluia! E o mesmo acontece para os jovens que nós temos aqui. Nesta igreja nós temos uma grande quantidade de jovens que só eles servem ao Senhor Jesus e os pais não servem. Se você continuar orando, meu filho, minha filha, é uma questão de tempo e o teu papai e a tua mamãe vão estar servindo ao Senhor. Há poder na oração. Aleluia! Aleluia! E o profeta Samuel, ele diz assim: longe de mim que peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei um caminho bom e direito. Que caminho que ele está se referindo? É o caminho da oração. Aleluia! Se você propuser na tua vida o caminho da oração, de ser religioso no orar. Sabe o que é ser religioso? É aquela pessoa que sim ou sim vai orar, não importa, não estou sentindo. Não importa, vou orar. Porque quando estamos sentindo aquele desejo de orar, é fácil. Quando vem a luta, quando vem o problema, maravilha. A gente se joga de joelho de qualquer jeito, não é verdade? Mas o religioso não, ele vai orar porque, não, essa é a hora que eu tenho que orar. Do mesmo jeito que aquela gauchada tem a hora do chimarrão, né? Barbaridade. Aconteça o que acontecer. É que está chovendo gaúcho aqui na igreja. E eu estou só de olho em vocês. A gauchada é terrível, irmão. O tempo todo com aquele negócio para cima e para baixo, anda abraçadinho assim. Eu falei, meu Deus. Irmão querido, seja assim religioso. E os Catarina é no café, né? Os Catarina é no café. Ai, está me doendo a cabeça, tem que tomar um café. Estou fraco, tem que tomar um café. Estou alegre, tem que tomar um café. Terminei o almoço, cafezinho. Se nós colocar em prática, orarmos, seremos uma igreja mais do que vitoriosa. Aleluia! E o Senhor Jesus, ele era religioso e ele nunca pecou deixando de orar. Ele orava constantemente. Nós vamos para o segundo nível de oração, que é marcado pela intercessão pelo próximo. Abra mais uma vez a sua Bíblia, Lucas, capítulo 11, e o versículo 5. Lucas capítulo 11, versículo 5 diz assim: disse-lhes também, qual de vós terá um amigo? Aqui nós encontramos o primeiro amigo. E se for procurá-lo à meia-noite, ele disser, amigo, empresta-me 3 pães. Temos 2 amigos já nesse versículo. Pois que um amigo, o terceiro amigo aparece, meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Amém. Qual de nós terá um amigo, irmão, a ponto de nos responder em uma necessidade pela amizade que temos? Quem de nós tem um amigo terreno, que você é tão amigo dele, que no meio de uma situação, aquilo que você lhe pedir, ele se obriga a te atender porque é teu amigo? Quem de nós tem um amigo assim? Levanta a mão. Aí, muita gente tem. Quem não tem esse amigo é uma situação complicada.
Nessa segunda-feira eu precisei de um amigo. Aí eu liguei para ele. Liguei, meu amigo, fala pastor. Preciso disso, assim, 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 será que o senhor pode? E esse meu amigo começou a resolver o meu problema, era 13h e terminou às 19h. 19h veio lá o finalzinho, está aqui pastor, benção, um amigo que pela amizade te responde. É maravilhoso ter amigo. A pessoa que não tem amigo anda sozinho e é mais fraco em qualquer situação. Uma situação de dificuldade, quem não tem amigo está em apuros. Por isso que a palavra do Senhor é maravilhosa, ela diz assim: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Está falando de você abençoar, de você granjear amigos. Das interpretações. Outra reparte o que você tem, reparte o teu pão com 7 até com 8, porque não sabe que mal virá sobre você amanhã. Você não sabe o que vai acontecer, mas se você compartilhou o teu pão hoje com esse, compartilhou com aquele, compartilhou com o outro, no meio da tua luta, você terá amigos. Aleluia! Aleluia! Abba, Pai. Quem terá um amigo, e eu acho que esse é o mais difícil, que se não nos atende pela amizade, nos atende pela importunação. Hein? Quem de nós tem esse amigo? Coisa difícil, irmão, sabe? Você fica importunando uma pessoa, perturbando ela, tanto importuna, que ela se obriga a te ajudar. Meu Deus, não é estranho isso? Mas eu acredito que eu já fiz isso também. E muita gente faz isso comigo direto. Me importuna tanto que eu sou obrigado a atender. E é de Deus. Olha para quem está do seu lado e diga assim: a importunação é de Deus. Desde que você lute pela tua bênção, irmão. Tu vai ver que é o Senhor que fala isso. Sabe? Tem gente que desiste muito fácil. Tem gente que desiste. Ai, pastor, não quero te incomodar. Irmão, para com isso, me liga a hora que for, a hora que você quiser. Mas daí o pastor vai lá em cima e fala: tem gente me ligando 3h da manhã. Daí, você conseguiu o que você queria. Pode ter certeza que eu faço a mesma coisa. Para de ser envergonhadinho, atribuladinho. Não, falei uma vez, agora vamos ver. Não, meu irmão, importuna. Bate de novo, procura de novo. Importuna que você vai receber o teu milagre. Aleluia. Tem alguns irmãos aqui da igreja que a gente já visitou, né? A gente foi na casa. Mas essas pessoas importunaram, irmão. Muito. Porque a gente fica meio sem jeito, porque se eu visito esse irmão, daí o outro, daí ele conta para o outro, né? Pastor foi lá em casa. Aí, pastor, o senhor foi na casa do outro. E a gente fica assim, né? Porque é muita gente para visitar. Se fosse visitar as 600 pessoas que nós temos na igreja, irmão, eu teria que visitar 2 famílias aí, ou 2 irmãos pelo menos, por dia. Aí não faz mais nada, é só visitando. Eita, seria bom, né? Mas daí tem outras coisas que não funcionam. Então a gente prefere conversar com os irmãos aqui na igreja. Mas se você quer mesmo, importuna que eu vou lá. É só você me importunar, tipo assim: pastor, fiz uma carninha, estou lá. Oh, Jesus! Não, irmão, eu estou brincando, mas digo de verdade para os irmãos, né? Porque às vezes a gente fala e alguém fica: pastor, não quero incomodar irmãos. Nunca é incômodo. Sempre é um prazer atender os irmãos. Sempre é um prazer, é uma alegria estar junto, né? A gente sempre vai dar prioridade para aquele que está doente, para aquele que está enfermo, para aquele que está angustiado. Sempre a gente vai dar prioridade para essa pessoa, né? Então, quando você precisar, pode ligar, importune. Agora, olha só. Nós encontramos nesse texto 3 amigos. E nós poderíamos colocar esses amigos como Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo.
os 3 amigos. E nós poderíamos também colocar aqui, os 3 pães, simbolizando o corpo, alma e espírito. Ou o âmbito físico, o âmbito emocional e o âmbito espiritual, porque o pão fala de alimento, de sustentar. E o ser humano, para estar feliz, para estar completo, ele precisa estar alimentado, corpo, alma e espírito. Amém? Então, eu acredito que nós vamos caminhar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho da palavra hoje, no sentido de orar. Quando nós falamos de 3 amigos, Deus Pai e o Filho, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós estamos falando da Trindade. E nós podemos entender que Deus é a essência. Deus é a essência, Jesus é Deus tomando a forma física. Jesus é Deus encarnado, porque Deus é Espírito. E quando nós falamos do Espírito Santo, falamos do Espírito de Deus, ou como a Bíblia diz também, o Espírito de Jesus. Os 3 se fundem num só, mas são 3 pessoas independentes, mas que trabalham no mesmo propósito. E assim como você, para você estar pleno, o teu físico tem que estar saudável, a tua mente tem que estar saudável e o teu espírito também. Aleluia! Hoje, na modernidade, as pessoas começam a entender que é preciso o que eles chamam de espiritualidade. Então eles começam a falar. Já os psicólogos, os psiquiatras estão falando que tem a parte espiritual. Eles já perceberam que não basta estar bem fisicamente e emocionalmente. Tem algo chamado espírito no ser humano. Aleluia! Deus é o amigo que tudo pode, Jesus é o amigo que intercede por nós ao Pai, e o Espírito Santo é o amigo que intercede em nós, com gemidos inexprimíveis, com situações que nós mesmos não conseguimos perceber o que está acontecendo. O Espírito Santo dentro de nós sabe o que se passa, porque muitas vezes você olha e você diz: estou bem, tenho saúde, estou bem casado, os meus filhos estão bem, o meu negócio está bem, está tudo jóia. As minhas finanças estão bem, mas ao passo que tudo isso está bem, você não sabe por que está mal. E você está orando, e você está na casa do Senhor, e você pede oração, e você continua em uma situação estranha dentro de você. O Espírito Santo é o único que pode identificar o que se passa dentro de você, e Ele vai interceder a Deus para que a tua alegria seja plena. Abba, Pai, aleluia. Comigo, Evangelho de Lucas, capítulo 1, vamos falar desse primeiro amigo. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Versículo curtinho, mas poderoso. Porque para Deus nada é impossível. Esse é o primeiro amigo. Aleluia. Todas as vezes que você for dobrar o teu joelho, tenha em mente isso. Não permita o inimigo ofuscar ou roubar a tua fé. Para Deus, nada é impossível. Diga comigo: para o meu Deus, nada. Será que você crê? Diga de novo: para o meu Deus, nada é impossível. Aleluia. Que o Espírito Santo traga revelação ao teu coração, para que a tua fé esteja ativada quando você for orar, seja por quem for. Quando você for orar, que a tua mente esteja fortalecida. Para o meu Deus, nada é impossível. Nós que oramos constantemente por pessoas, então às vezes chega alguém: pastor, ora pela minha mãe, e a gente tem sempre aquela tendência: qual que é a idade da sua mãe?
Porque daí se a pessoa fala assim, tem 75, tem 79, aí você mas já está mesmo. Para Deus, nada é impossível. Aleluia. Uma vez eu fui orar pela mamãe do irmão Rick, que congregava conosco, e ela estava muito mal. E o irmão Rick falou, pastor, ela está muito mal, está tomada de câncer, e nós estamos angustiados, estamos entristecidos. Vamos lá orar? Eu falei, vamos, marcamos já no outro dia, e eu fui orar antes de ir, pela noite fui orar, falando, Senhor, a mamãe do teu filho está doente, Senhor, já está de idade avançada, sofrendo, padecendo, o que eu vou orar, Senhor? A família vai estar reunida, eu vou orar para o Senhor levar, o que eu vou fazer? E quando estava dentro desses pensamentos, o Senhor falou assim ao meu coração, pelo conhecimento da palavra, eu te chamei para orar, para curar, não para mandar ninguém para mim. Eu falei, amém. E chegamos ali, oramos, declaramos a cura, né? E 2 dias depois a senhora faleceu. Mas o irmão Rick me deu testemunho, pastor, o senhor saiu de casa, já fazia mais de 3 meses que ela não comia comida sólida, porque o seu intestino, o seu estômago estava tudo tomado. E quando o senhor saiu, ela falou, estou bem, prepara uma comida boa para mim. Nós fizemos revirado para ela e carne, e ela comeu e ficou feliz, se alegrou. Morreu feliz. Irmão, não importa muitas vezes o resultado que nós pensamos que é o correto. O importante é que quando você for orar, creia, para Deus nada é impossível. Não existe. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Eu lembro quando o presbítero Felipe e a presbítera Xana estavam chorando aqui, porque desejavam um filho. E nasceu no meu coração um desejo profundo de que eles tivessem um filho. Uma compaixão, aquele desejo, porque eu também não podia ter filhos. Eu não podia, pelo acidente que eu sofri. E quando eu fui orar por eles, o Senhor me levou a liberar uma palavra. Mas no decorrer dos dias, se o Senhor estava achando, presbítero, que quem sabe o profeta tinha falhado, imagina o profeta. Mas para o Deus que nós servimos, nada é impossível. Aleluia! Creia, creia, creia. Alabaralabaxúria. Louvado seja o Senhor Jesus. Quando nós for orar, nós precisamos primeiro estar cheio do Espírito Santo, e nós já vamos entender isso. E quando estamos cheios do Espírito Santo, então a nossa boca trará à existência aquilo que não existe. Quando você estiver pleno do Espírito Santo, então a tua oração não será mais na capacidade mental, mas ela será tomada pelo Espírito Santo. Uma oração eficaz é a oração da pessoa cheia do Espírito. Muitas vezes nós queremos orar e ainda estamos frios, é como aquele fogo que não acendeu e você quer assar uma carne ali em cima, não vai dar certo. Vai ficar dura, não vai ficar boa. O crente que quer ter resposta na sua oração, primeiro, o fogo tem que estar queimando. Quando o fogo queima, quando o fogo arde, então o Espírito Santo vai transbordar pela tua boca a vontade de Deus. E a vontade de Deus, sim ou sim, se cumpre. Aleluia! Olha só o que diz a palavra em Romanos, capítulo 4, versículo 17, só a parte B, só o finalzinho do versículo. Romanos 4, 17. Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Aleluia! Só é possível orar dessa maneira, cheio do Espírito Santo.
declarando cura quando não aconteceu, chamando à existência o que ainda não existe, trazendo resposta. E é interessante que quando você está cheio do Espírito Santo, você libera a palavra, e parece que tudo continuou normal, mas não, no campo espiritual, o milagre já foi alcançado. Aleluia, louvado seja Deus. O segundo amigo se encontra em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Segundo amigo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Corra aqui, irmão Isaac, suba aqui, meu filho. Vem cá, gaúcho. O senhor está bonito esse negócio na cabeça, mano? É coisa de gaúcho mesmo que usa assim também, não. Vem cá. Imagina que esse homem aqui é Deus, de touca. E a palavra diz assim: porque há um só Deus. O resto, irmão, é Baal, é Deus falso. Só tem um Deus. E só tem um mediador. Jesus Cristo, homem, que é Deus encarnado, que é o nosso segundo amigo aqui nesse texto. Só que o diabo, ele é astuto. O diabo, ele gosta de mexer com as emoções da pessoa para enganar as pessoas. Se Jesus Cristo é uma bênção, a mãe de Jesus Cristo, então, é maravilhosa. Se o pastor é uma bênção, a sua mãe é uma bênção. E é verdade. Se Jesus Cristo é uma bênção, a mamãe de Jesus foi uma bênção. Foi uma mulher selecionada, escolhida, para dar à luz o Salvador do mundo. E quando ela deu à luz o Salvador do mundo, encerrou-se a sua missão ministerial. Ali se encerrou. Porque se você for ler a palavra de Deus, você vai encontrar inúmeras vezes dizendo assim: e estavam ali os irmãos de Jesus, fulano, fulano. Outra situação, e estavam ali as irmãs de Jesus. Jesus teve irmãos e irmãs. E a partir do momento que a virgem concebeu e deu à luz Jesus, já deixou de ser virgem. Não precisava nem os demais irmãos, mas teve outros irmãos e irmãs. Então, e a Bíblia é bem clara, nós vamos ler de novo, porque muitas vezes você que está me assistindo, você está dizendo: ai, não acontece, o que está vendo? Olha só, 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que fala Jesus Cristo, homem? Porque o que foi dado na cruz do Calvário para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, foi o corpo humano de Jesus Cristo. Então, se eu quero chegar a Deus, eu vou ter que orar no nome de Jesus. Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, me socorre. E a palavra diz que o Senhor Jesus intercede junto ao Pai. Intercede por nós. A Bíblia diz. Você não encontrará na Bíblia que existe uma outra pessoa que interceda pelo ser humano, além de Jesus Cristo e o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o próprio Espírito de Jesus. Você não vai encontrar. É como se eu chegasse na prefeitura para falar com o prefeito e eu não quero falar com a secretária do prefeito. Aí eu venho aqui na farmácia e falo com a dona da farmácia ali. Ô, minha senhora, eu preciso falar com o prefeito lá, mas eu tenho que falar lá, meu filho. Não, mas será que você não pode? Você é tão bacana. Não funciona, irmão. Amada igreja, quem sabe você está me olhando, está dizendo assim: pastor, a gente já sabe disso. Mas tem gente que não. Um dia visitamos uma família
E de repente o menino veio correndo lá do quarto lá com uma santa desse tamanho. Ó papai, ó pastor, o papai guarda essa boneca lá na nossa cômoda. Crente de tempo, mas ainda estava preso. Irmão, entenda uma coisa, é só Jesus. Diga comigo, é só Jesus. É só Jesus. Quem aqui buscava em outros caminhos antes, levanta a mão aí. Tem alguém que buscava em outros caminhos? Levanta bem a tua mão, por favor. Só para a gente... Olha, tem muita gente que procurava outros caminhos. E quando a gente procurava esses caminhos, e hoje você ouve algo assim, é um pouquinho doído, né? Mas o Senhor vai libertando, vai curando, e quando você entrar lá na glória, você vai encontrar também, sabe quem? A Maria, mãe de Jesus. Vai poder dar um beijo, vai poder dar um abraço, tudo certinho. Mas para interceder por ti, é só Jesus. Obrigado, queridos. Uma salva de palmas para os dois bonitos. João capítulo 14, Evangelho de João 14, 6. Evangelho de João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja, o apóstolo Paulo diz para Timóteo: Timóteo, é só no nome de Jesus. E aqui o próprio Senhor Jesus está dizendo: se você quiser chegar a Deus Pai, que é o primeiro amigo da nossa história aqui, é só através do segundo amigo, que é Jesus. Amém? Terceiro amigo, Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Amado irmão, quando nós for orar, entenda uma coisa: se o Espírito Santo não fluir, se o Espírito Santo não mover, a tua oração pode estar sendo errada, ou como não convém. Você pode acertar também, mas uma oração eficaz é através do Espírito Santo. Então, proponha isso no teu coração. Quando você for orar, coloca o louvor, se você gosta, coloca aquele louvor que mexe na tua alma e você começa a orar e começa a adorar, começa a exaltar o nome do Senhor, e aí você vai começar a sentir que começa a transbordar, e quando você começa a transbordar e está orando e está clamando e o fogo está movendo, então, meu irmão, o Espírito Santo te leva a orar como convém. Aí a tua oração não vai ser frustrada, a tua oração vai ser certeira. Como diz o apóstolo Paulo: eu combato não como quem bate no ar, não, no alvo, pá, 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 derrubando os teus inimigos, porque a tua oração está cheia do Espírito Santo. Aleluia! Agora, como se dá a ser cheio do Espírito Santo? Vai comigo, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Aqui o Senhor Jesus ele está dizendo que os discípulos receberiam o poder, a virtude do Espírito Santo, que desceria sobre eles. Atos capítulo 2, versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
A promessa veio. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará outro Consolador. E essa palavra Consolador, muitas vezes nós interpretamos ela errada. Interpretamos como Consolador, é assim, aquele que, oh, não chora, bebê. Não. Paracleto, irmãos, é poder, é advogado, é aquele que vem e resolve os teus problemas. É esse tipo de consolo. O consolo que Deus dá não é aquele consolo, passa a mão na cabecinha, tadinho, está sofrendo, vem cá, dá um abraço no papi. Não, qual que é o problema? Eu resolvo. Esse é o Paracleto, esse é o Consolador, o Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. E como que se dá isso? Como que você sabe que o Espírito Santo caminha contigo? Fala em outras línguas. Não tem outro meio. Aí alguém diz assim, mas para ter o Espírito Santo não precisa falar em línguas. Não, claro que não. Você tem o Espírito Santo, mas se você não fala em línguas, significa que o Espírito Santo está muito raso na tua vida. Ele precisa tomar plenitude no teu corpo. Ah, mas a pessoa faz assim. Tem uns que fazem, tem um que dá um giro. Mas isso ali não é o Espírito Santo, isso ali é a reação daquela pessoa à presença do Espírito Santo. Aí alguém diz assim, mas se for desse jeito eu não quero. Vai ficar sem. Vai ficar sem. Eu fui batizado, irmão, já estava com 24 anos, 24 para 25, batizado no Espírito Santo. O apóstolo foi batizado com 6 anos, me parece. Lá em casa, todo mundo pequenininho já receberam o batismo do Espírito Santo. Mas eu, muito racional, eu não vou fazer essa fiasqueira. Credo. E aí foi. Todo mundo recebendo, fogo caindo, e eu lá, gelado, bobão. Perdi quanto tempo da minha vida por causa que não queria passar vergonha. Até que o pastor Gerson falou, vou te consagrar a presbítero. Eu falei, não. Falou, Eu falei, mas não precisa. Precisa. Eu falei, mas eu nem falo língua. Problema teu. O Senhor te chama para a obra, agora se você não fala língua, é assunto teu. E lá vou eu orar. Eu, Senhor, tem misericórdia de mim, como é que eu vou ser um presbítero da igreja, como é que eu vou orar pelos irmãos tudo geladinho? Os irmãos lá na glória, e eu ali, não, Senhor, não combina, não dá certo. E aí o Senhor trouxe na minha cabeça de novo, mas e aí? Vai ser do meu jeito ou vai ser do teu aí, todo bonito? Aí eu orei, Senhor, do jeito que o Senhor quiser. Tanto faz, Senhor, se for para rolar, eu rolo. Se for para correr, se for para fazer aviãozinho, eu faço. Mas eu não posso ser um presbítero sem ser cheio do Espírito. E o Senhor foi me provando até o último, assim, falou, agora tu vai ver, vou te judiar. Aí no dia da consagração, estavam aqueles irmãos tudo assim, tudo já falando língua, orando, tal, e eu aqui. Falei, meu Deus, e agora? Aí nisso levantou um rapazinho lá que tinha problema nas mãos, no braço, veio todo meio tortinho. Posso te dar um abraço? Eu falei, pode. E quando ele me abraçou, era o Espírito Santo mesmo. Era o Espírito Santo abraçando, pá, me abraçou, eu pá, larguei uma rajada de língua estranha, falei, meu Deus, estou batizado. E nem fiz escândalo, foi até normal. Aleluia! Quem ainda não é batizado com o Espírito Santo e deseja ser, levanta a mãozinha assim. Levanta a tua mão e diga, me batiza, Senhor. Diga, me batiza nessa noite. Será que os batizados aqui, os que já falam língua, podem dizer, batiza Jesus? Aleluia! Olha só, Atos capítulo 19 e o versículo 6. Olha só que coisa.
Atos 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Sabe o que é? E profetizavam, era e declaravam aquilo que Deus faria. Porque Deus só faz depois que a palavra é liberada. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e disse Deus, haja luz. Começa a acontecer. Haja os luminares, haja os animais. Na palavra começa a acontecer. E aqui a mesma coisa. Paulo impõe as mãos, recebe o batismo com o Espírito Santo, começa a falar em outras línguas, e aí a tua oração não é mais no campo humano. Aí você não está mais orando, você vai dizer assim, seja curado em nome de Jesus. Não é você, é o Espírito Santo declarando a cura. Haja prosperidade, haja santificação, haja salvação de almas. Não é mais você, é o próprio Espírito Santo dentro de você. Aleluia. Tinha um pastor lá nos Estados Unidos, no começo, 1900 e uns quebradinhos. Ele era o reitor de uma faculdade, também tinha um grupo de oração. E ele viajou, e eles estavam estudando sobre o Espírito Santo, porque ninguém mais lá falava do Espírito Santo, mas eles ouviram falar que lá no país de Gales havia um movimento, uma ação do Espírito. E eles começaram a estudar, e quando eles estavam estudando, esse irmão viajou, que era um pastor, e quando ele volta, uma das irmãs diz assim, olha aqui o que diz Atos 19:6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e eles profetizaram e falaram língua. O Senhor não quer impor as mãos sobre nós? E o irmão disse assim, mas eu nunca fiz isso, nunca impus as mãos sobre ninguém, e eu também não falo outras línguas. Ela mas está escrito aqui, ó. E então esse irmão foi orar, foi clamar, e ele ora e sentiu paz de orar pelas irmãs e impor as mãos. E o que aconteceu quando ele impôs as mãos? As irmãs receberam o batismo com o Espírito Santo. E dali saiu William Seymour, do movimento da Rua Azusa, onde nasceu a Igreja Assembleia de Deus, da onde veio os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing para o Brasil. E esse missionário Daniel Berg acabou parando na casa da minha avó, aqui no estado de Santa Catarina, ali na cidade de Mafra, da avó Paulina. Chegou na casa dela, sabendo que lá tinha uma crente, mas ela era crente luterana. Bateu. E lá vem a minha avó, com o dedo todo enfaixado, tudo cheio de ferida, que ela estava com um negócio no dedo lá. E ele falou, aqui que mora a dona Paulina, que é crente? E ela falou, sou eu mesmo. Ele falou, posso entrar, tomar um café com a senhora, falar das coisas de Deus? E ela, pode. E aí ele olhou, mas o que é isso no dedo? Eu estou com um problema. Quando vão orar, oram, quando vão tomar o cafezinho, ele falou, olha o dedo aí, já não tinha mais nada, estava curado. Terminaram o café, começam a orar, impõem as mãos sobre a avó Paulina. Sabe o que aconteceu? Recebeu o batismo do Espírito Santo. E aí a luterana, a lemoa, grandona, mais alto que eu, começou a gritar. E língua estranha alto, e o meu avô ficou com vergonha, correu e fechou toda a janela da casa, fechou a porta. O que os vizinhos vão pensar? Que a minha mulher endoidou. E quando ele fechou a última janela, o Espírito Santo falou no coração dele, está com vergonha da minha presença? Abriu toda a janela? Não. Mas não recebeu o batismo. E aí nasceu a Igreja Assembleia de Deus, lá na cidade de Mafra, na casa da minha avó. E começou aquele trabalho, a igreja foi crescendo, e o vô ali, buscando a presença. E um dia estava lá na ferrovia, porque ele trabalhava reformando os vagões da estrada de ferro lá. E ele estava pintando um daqueles vagões e orando, Jesus me batiza. E cantando louvores. De repente, sozinho, sol forte, 3 horas da tarde, pá! O Espírito Santo vem sobre ele, começa a falar língua estranha, largou tudo, correu para casa só para contar que tinha recebido o batismo com o Espírito Santo.
Arabababashúria. Aleluia. Aleluia. Alabaralamandere manamaralabashúria. Aleluia. Vai comigo, Romanos capítulo 8, versículo 26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Não é com a nossa vontade. O Espírito Santo intercede por nós, os santos, conforme a vontade de Deus. Isso é maravilhoso e é só através do Espírito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabe por que você está sentadinho hoje aqui? E muita gente está pensando assim, meu Deus, do que adianta estar lá, do que adianta? Eu vou na igreja, e oro, e entra ano, e sai ano. Meu querido, a tua vida de 70 anos, de 80 anos, o que é a tua vida comparado à eternidade que Deus tem para você? Quem sabe alguém está pensando, o propósito de Deus para a minha vida, e você resume a tua vida a isso aqui. Irmãos, essa aqui é uma parte da eternidade, mas é uma partezinha ínfima do que Deus tem para nós. Vai haver festa no céu, aleluia, e vai ter anjo voando, vai ser maravilhoso, aleluia. Aleluia. 29, Romanos 8, 29. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, diga comigo, predestinou, também chamou. E aos que chamou também justificou. Diga comigo, justificou. E aos que justificou também glorificou. Diga, glorificou. Que diremos, pois, dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós na oração? A palavra é tão poderosa porque ela diz assim, aos que predestinou, o Senhor te predestinou, está predestinado para a salvação. Mas se você se bobear, perde. Mas se você permanecer firme, sobe. E o que predestinou também chamou. Chamou para quê, irmãos? Para a sua obra, para o propósito de Deus. E aí diz assim, aos que chamou também justificou. Como que você é justificado se você era todo errado? Como que você pode ser justificado se você aprontou todas as que devia e as que não devia? Porque o próprio sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Estás justificado. Alguém pode olhar para você do teu lado e dizer assim, mas fez isso, mas fez aquilo, mas aprontou, né? Eu não sei se foi Martinho Lutero, o Felipe me ajuda aqui se foi, né? Que alguém ele teve um sonho lá com o capeta se apresentou e falou assim, começou a escrever os pecados dele. Foi Martinho Lutero, né? Começou a escrever os pecados do Martinho. E quando já tinha escrito muito, Martinho falou assim, só isso, tem mais? Tem mais. E o diabo foi escrevendo todos os pecados. E a lista foi longa, irmãos. Aí por último, Martim diz assim, e aí acabou? O diabo diz assim, acabou, agora acabou. Pois bem, então escreve aí embaixo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Aleluia!
Se o Senhor te chamou, Ele também te justificou. E se Ele te justificou, Ele também te glorifica. A glória de Deus anda com você. Glorificou é a Shekinah, a presença de Deus anda contigo. Os milagres que o mestre realizava em corpo físico, hoje é a igreja de Deus que realiza. Hoje é você quem realiza. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Estamos encerrando, irmãos. Versículo 8. Capítulo 8, perdão. Vamos ver aqui, Lucas, capítulo 11 e o versículo 8, para encerrar. Olha só o que diz a palavra. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes, por ser seu amigo, levantar-se-á todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. Aleluia. Importunação, persistência, perseverança, atitude e disposição. Isso é importunação. Nós sempre interpretamos mal essa palavra, importunação. Procure no dicionário e você vai encontrar isso. Persistência, perseverança, atitude, disposição. Muitas vezes a bênção não chega, o milagre não chega na primeira oração, na segunda, no primeiro mês, no segundo ou no ano. Mas se você se posicionar e continuar insistindo, persistindo, clamando, o milagre chegará. O Senhor vai te responder. E não sou eu que falo isso, quem fala isso é o próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: se o teu amigo, o Pai, não te responde porque é teu amigo, mesmo com o Espírito Santo ou com o Senhor Jesus clamando em teu favor, não te responde, Ele vai responder pela importunação. É isso que o Senhor fala. Segundo nível de oração, coloca na tua mente: sim ou sim, vai acontecer. Vou clamar, vou me posicionar e o milagre vai acontecer. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Nós, irmãos, precisamos entender uma coisa: o Senhor está trabalhando na nossa vida, através das lutas e dos problemas. Último versículo contigo, Isaías 48 e 10, diz assim, Isaías 48 e 10, eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Quando o ourives está trabalhando com a prata, ele começa então a derreter a prata. E tem uma sujeira, e ele mete mais fogo e vai tirando. De tempos em tempos ele vai passando uma pequena espátulazinha por cima, e ele vai tirando a sujeira, e vai tirando a sujeira, e vai tirando, mas é fogo, irmão, com maçarico. E sabe quando que a prata está boa para ser usada? Quando ele se olha e se enxerga na prata. Quando a prata está como um espelho, e o ourives olha e se vê perfeitamente, então a prata está pronta para ser usada. E aqui o Senhor está dizendo, não é como a prata, mas é na fornalha da aflição. É a mesma coisa. As nossas aflições, as enfermidades, as lutas, as batalhas, em tudo isso, quando o Senhor olhar para você e se enxergar em você, oh, aleluia. E é através da oração nós vamos chegar lá, irmãos. Quem sabe você está pensando, mas eu sou tão fraquinho. A luz do justo vai brilhando, dia após dia, cada dia mais, até ser dia perfeito. Fica de pé, igreja amada. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor, todo o Ministério de Louvor esteja aqui. Arababarabachúria. Aleluia. Os irmãos que falam em línguas, vão cantar adoração, vão cantar adoração. Aleluia. Comece a orar, você que já fala em outras línguas,
comece a adorar, comece a buscar. Longe de mim que eu peque contra os meus irmãos, contra o meu Senhor, deixando de orar por ti. Nesta noite nós vamos orar pelos nossos irmãos, para que sejam cheios do Espírito Santo. Vamos orar para que recebam o batismo com o Espírito Santo. Vamos orar para que haja interpretação de línguas nessa igreja. Vamos orar para que Deus levante aquele profeta que se levantava no passado e dizia: assim diz o Senhor. E a igreja se calava e o profeta falava. Vamos pedir. Nós podemos pedir, irmão? Por que não? Nada nos impede de pedir, nada nos impede de interceder. Quem sabe você não saiba, mas já fazem quase 12 anos que eu oro por esta igreja, e a minha oração sempre é: Senhor, que haja interpretação de línguas, que haja variedades, que haja, Senhor, profecias nesta igreja. Levanta os teus profetas, levanta, Senhor, neste lugar os teus operadores de milagres. Quem sabe você, igreja amada, olha para o teu pastor e diz assim: olha que bênção, pois bem, mas o teu pastor espera algo de você também. Eu espero que você seja um profeta. Eu espero que você seja aquela pessoa que tem visões. Eu espero que você seja aquela pessoa que tem sonhos e que revela sonhos. Eu espero que você seja um operador de milagres. Mas o Senhor não pode dar tudo para mim. Ele não vai dar tudo para o pastor, porque Deus não trabalha assim. Deus, Ele trabalha em equipe. Deus, Ele faz com que todos os ministérios se manifestem na igreja, mas Ele não dá tudo para uma pessoa só, não. Ele levanta alguém para ter sonhos, levanta outro para revelar, levanta outro para profetizar, levanta outro para ser intercessor, levanta outro para orar e curar os enfermos. Quantas coisas o Senhor quer fazer. Eu não me canso de clamar e de orar. Aleluia. Desejo profundo do meu coração é de ter uma igreja onde se manifestem todos os dons do Espírito. Alabaralabachei, adoramos ao Senhor. Os presbíteros, os irmãos que oram sempre, pode estar orando. Se desejar sair do seu lugar, faça isso, esteja orando, impondo as mãos. Os irmãos que desejam o batismo com o Espírito Santo, que ainda não é batizado, levanta a tua mãozinha direita assim, ó. Você que ainda não é batizado, levanta a tua mão direita. Alguém vai chegar até você, vai orar junto com você. Deixa o fogo descer, deixa o louvor subir, deixa a adoração subir. Enquanto a adoração sobe, a glória começa a descer. Arabababarabaralabaralabaralabar.